Olá, meu nome é Tainá Trindade, eu sou atual diretora do Instituto por Direitos e Igualdade, uma organização de defesa dos direitos humanos, e eu vim aqui na difícil tarefa de estar nesse lugar, apresentando essa organização, apresentando esse instituto como representante do trabalho, da ideia, do sonho de Marcelo Biar, vítima da Covid-19, no dia 25 de julho de 2020, a qual nós também estamos realizando essa homenagem, essa breve homenagem para uma pessoa que foi tão gigante, uma pessoa que foi tão importante na vida de muita gente, que nos ensinou a acreditar que a gente pode mudar as condições dadas, que a gente pode reverter, que a gente tem que sonhar, que a gente tem que militar, que a gente tem que ir para cima. Falar de Marcelo Biar é muito difícil, ao mesmo tempo é muito fácil. É muito fácil porque suas qualidades eram enormes. E talvez uma maneira boa de falar dele, em vez de usar adjetivos, é dizer o que concretamente ele me recorda. Ele me recorda a palavra compartilhar. Marcelo era, sobretudo, alguém que, como amigo, como companheiro, como pai, imagino, como irmão, como filho, como colega, ele sempre praticou o verbo compartilhar. Compartilhar os momentos de alegria, compartilhar os momentos de tristeza, compartilhar o que tinha, o que tem. E ele tinha muita coisa para dar, e dava. Olá, eu sou Rogério Souza, e estou aqui separando esse minutinho para poder fazer uma homenagem e refletir meu pensamento direto ao nosso amigo Marcelo Biar, um ser humano ímpar que infelizmente nos deixou ano passado. Um cara que nos ajudava a enxergar o mundo com uma visão muito mais humana, com alguns focos em população carcerária, em tantas coisas, em tantas benevolências que ele conseguiu nos impactar. Olá, meu nome é Thiago Cordeiro Ferreira, eu sou jornalista, escritor, roteirista. Conheci o Marcelo Biar por volta dos anos 90, se eu não me engano o ano exato foi em 1996. Ele foi meu professor de história no CAPUERJ. O Biar era sempre um professor que era muito diferente dos outros professores de história, porque ele não tinha medo de ser humano na sala de aula. Ele admitia suas inseguranças, admitia suas fraquezas. Me recordo de uma ou duas vezes que alguém da sala de aula extrapolou os limites de comportamento, e mesmo quando o Biar perdia a linha, ficava muito irritado, era sempre uma discussão, uma bronca sem rispidez, sempre com aquele ar de professor mesmo, que quer mais ensinar do que punir. E eu acho que hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que isso foi uma história de vida, uma lição de vida assim, para ele, foi uma coerência que ele foi mantendo. Falar sobre Marcelo Biar é sempre muito difícil porque por onde ele passou deixou uma marca, um legado. Falar sobre Biar é falar sobre sua luta, é falar sobre humanidade, é falar sobre direitos, é falar sobre amor, sobre esperança, perseverança e, sobretudo, falar sobre diálogo, o poder do diálogo. Bom, eu estava aqui naquele momento em que a gente fica pensando o que vai falar, nesse discurso que a gente constrói para fazer homenagem a uma pessoa tão querida como era o Biar, muito importante na vida de muita gente. E aí teve uma coisa que foi me deixando um pouco incomodado, que eu estava percebendo que eu estava construindo uma ideia de um Biar muito romantizada, por exemplo. E é natural que a gente traga recortes com boas lembranças sobre aquela pessoa, porque a gente está fazendo uma homenagem, né? Mas isso foi me deixando um pouco inquieto, porque a gente não tinha um Biar sobrenatural, um Biar sobre-humano. A gente tinha um Biar que estava sujeito a erros, por exemplo. Me lembro, inclusive, que um dia ele falou: resolvi fazer uma boa coisa para mim e para uma pessoa que precisa estudar história. Já li quase todos os livros que tenho e tem gente que precisa dele para se formar. Então, eu vou ceder esses livros, vou deixar com a pessoa vai cuidar deles, com um pequeno contrato verbal. Assim que eu precisar do livro, ele me será entregue para eu utilizá-lo. Marcelo era um menino que soltava a pipa, que segurava a pipa e deixava a pipa aí, e talvez essa pipa representasse tudo aquilo que ele acreditava.
tudo aquilo que ele acreditava ser possível de mudar. E essa mudança estava frequentemente relacionada com ampliar o direito das pessoas, ampliar a dignidade, diminuir a desigualdade, né, acabar com o encarceramento no Brasil, dar voz, né, a diversas pessoas que hoje são jogadas numa caixa com grade, como se nada fosse. Isso, inclusive, foi um grande aprendizado que eu tive na convivência com o Biar. Uma convivência curta, na verdade, eu conheço o Biar não tem nem 5 anos, talvez. E isso foi o que acabou me chamando a atenção nessa construção da ideia, que o Biar, ele deixava muito claro na atuação dele que a gente precisa se indignar contra qualquer barbárie que seja cometida, contra a vida de qualquer pessoa. E aí isso incluía pessoas que estavam sujeitas a erro na vida delas. Marcelo construiu essa organização, fundou o Instituto dos Direitos e Igualdade nesse sonho de deixar as pessoas livres como Pipa. E eu me sinto muito honrada de estar nesse lugar com diversas outras pessoas que acreditaram e que acreditam ainda nele, embora ele não esteja mais aqui para dar sua orientação. Ele deixou sementes, ele deixou história, ele deixou narrativa, ele deixou vida plantada em cada um de nós. Ele chegou a me dar aula de novo, se eu me recordo bem, no primeiro ou no segundo ano, também de História. E perdemos o contato quando eu saí do CAP, eu fui para a faculdade, me formei, comecei a trabalhar. E acho que uns 10 ou 15 anos depois que ele foi meu professor, quando eu tinha a idade que ele tinha quando me deu aula, a gente voltou a se encontrar, e dessa vez como amigos, né? Não mais como professor e aluno. E é claro, a gente sempre teve muita admiração pelo Biar, a gente sempre teve amizade por ele desde a época da escola, porque, como eu disse, não tinha medo de ser humano em sala de aula. E quando eu falo isso, eu me recordo muito assim de uma coisa de não ter essa distância professor-aluno. Eu sei, vocês aprendem. A sala de aula com o Biar era muito uma troca, e a gente levou isso para a vida, né? Então talvez por isso a gente tenha mantido contato e a amizade tenha surgido tão naturalmente. E nós seguimos fazendo esse trabalho, nós seguimos acreditando num sonho e construindo um mundo que vale a pena ser vivido, que o Marcelo não está aqui para ver, mas que no seu sonho talvez ele gostasse, né? E é nisso que a gente acredita. Então eu acho que isso aí é a característica básica desse nosso grande amigo que se foi tão cedo, tão cedo. Ele tinha os projetos dele que combinavam muito com várias coisas que a gente também queria fazer, que a gente queria mudar para o Brasil. Foi um momento bom porque esse reencontro aconteceu bem quando as coisas estavam mudando para pior. Então foi uma amizade que ajudou muito a todos nós a suportar o que estava acontecendo com o Brasil. E eu acho que foi mútuo, porque o Biar sempre deixava claro que ele também absorvia muito as coisas da gente. O Biar, ele não escolheu o caminho mais fácil, não escolheu a luta mais fácil, mas escolheu a luta necessária. O Biar foi, em vida, uma aula sobre a necessidade que a gente tem para construir vacinas contra, e aí abre aspas, né, contra a pandemia da fome, da escravidão, da miséria, do egoísmo, que essa é uma passagenzinha do texto que ele deixou um pouco antes de falecer ano passado. Infelizmente, ele não se encontra mais com a gente, mas com certeza ele ainda deixou os ensinamentos para que possamos estar aplicando alguma coisa no dia a dia. Um abraço, sinto bastante saudade da nossa conversa. Valeu. A sua luta não parou no dia 25 de julho de 2020. Ela continua através de todos nós, ela continua através da mensagem que ele nos deixou, ela continua através do amor ao próximo e através da esperança no mundo melhor. Então, essa breve homenagem, essas breves palavras são para dizer que a cada um de nós que ainda acredita que podemos mudar, que estamos juntos e que eu tenho certeza que seremos iluminados não só pelo Marcelo, mas por todas as pessoas que hoje não estão mais aqui. Ele é um cara que faz muita falta para todos nós.